Uma sessão especial na Assembleia Legislativa celebrou os 30 anos da promulgação da Constituição de Sergipe. A programação incluiu também a realização de um simpósio. E o Tribunal de Justiça participou dessa importante comemoração. Veja na matéria. As comemorações tiveram início com uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Sergipe. Na ocasião, foi exibido um documentário sobre a Constituição sergipana e autoridades foram homenageadas com uma medalha, entre elas o presidente do Judiciário. O desembargador Osório de Araújo Ramos Filho também discursou e destacou o princípio da fraternidade trazido pela Constituição Estadual. Uma Constituição que a gente reconhece que é uma Constituição democrática, feita com o apuro dos interesses dos constituintes da época, onde houve a representação das mais diversas correntes ideológicas naquele momento, mas uma Constituição que atende os interesses de Sergipe, porque é uma Constituição que objetiva o cumprimento dos princípios democráticos. E mais, é uma Constituição que, no seu preâmbulo, além de falar em Deus, ele também fala no princípio da fraternidade, que naquela época foi um princípio muito interessante, que outras constituições não falavam, o que fez com que a Constituição de Sergipe fosse pioneira no princípio da fraternidade, hoje um princípio bastante trabalhado na ciência do direito. O presidente da Assembleia Legislativa lembrou que a Constituição Estadual seguiu as diretrizes da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que foi um marco da redemocratização no Brasil. As constituições estaduais se espelhavam na Constituição Federal. E aqui houve realmente mudanças nesses países importantíssimas, que é a promulgação das nossas leis, da direção do nosso povo, né? A Constituição é a mola mestra de um país e de um Estado, para que possamos ter a governabilidade, ter a estabilidade, ter segurança. Além da solenidade na Alese, foi realizado um simpósio para discutir as tendências e desafios da Constituição Estadual. O evento aconteceu durante 3 dias no auditório do Palácio da Justiça. O desembargador Edson Ulisses de Mello participou da abertura e destacou a harmonia entre os poderes. O Poder Judiciário, como um dos integrantes do tripé da democracia, está cumprindo o seu papel e admitir que se discuta, que se comemore esse aniversário da Constituição de Sergipe e da Constituição Federal. O painel de abertura do simpósio foi ministrado pelo Procurador de Justiça Carlos Augusto Alcântara Machado, que também é doutor em Direito e professor da Universidade Federal de Sergipe. Para ele, um dos maiores desafios é seguir a Constituição Federal, mas sem deixar de observar as particularidades de cada estado. Vamos refletir sobre a história constitucional sergipana, não a história constitucional brasileira, mas ligada à história constitucional brasileira, porque a Constituição do Estado ela é limitada pela Constituição Federal, mostrar algumas particularidades, apresentar algumas perspectivas, considerando que a limitação imposta pela Constituição Federal é grande, e quais seriam os caminhos que nós poderíamos percorrer e encontrar para, dentro da sua autonomia, poder elaborar um texto constitucional que respeite a Constituição Federal, mas apresente condições de organizar o Estado, tendo em vista as suas peculiaridades. No capítulo que trata da ordem social, um pouco da ordem econômica também, como já acontece na atualidade, em aspectos que envolvam meio ambiente, que envolvam ciência e tecnologia, cultura, defesa do consumidor, política urbana, política agrícola, agrária, enfim, os aspectos onde cada estado possui as suas peculiaridades é um campo de atuação importante que poderia ser bem desenvolvido. Claro que, como falei, no campo da organização política estatal da unidade federada, a limitação é muito grande. Os direitos fundamentais também são definidos na Constituição, no artigo 5º, naquele catálogo bastante longo como conhecemos. Mas nesses outros campos eu acho que há algo a ser explorado e desenvolvido, considerando a peculiaridade e a vocação de cada estado. O juiz Marcos Pinto também foi um dos palestrantes e falou sobre a constitucionalidade no âmbito do TJSE. Mestre em Direito, o magistrado lembrou que o Tribunal de Justiça de Sergipe tem a função de salvaguardar a Constituição Estadual. Nós precisamos ter sempre em mente que temos uma Constituição Estadual, né? A despeito da Constituição Federal, claro que é a lei maior do país,
mas todos os estados federados, eles possuem suas constituições, né? Sua organicidade está ali prevista, e não é diferente no estado de Sergipe. Então, comemorar a nossa Carta Maior no âmbito estadual é de extrema importância, né? Aliás, como eu tenho dito, a Constituição, não só a federal, mas a estadual também, deve ser o livro de cabeceira de todos nós que queremos cidadania, né? Que queremos ver nossos direitos garantidos. Quem faz a guarda da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Quem faz a guarda da Constituição Estadual é o Tribunal de Justiça do Estado. Ou seja, as ferramentas que a Constituição coloca à disposição para que as suas normas, as suas regras, os seus princípios sejam observados, tem como destinatário e como agente que vai decidir, né, interpretar a própria Constituição, o Tribunal de Justiça do Estado, quando a gente fala de Constituição Estadual. O desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Osório de Araújo Ramos Filho, foi condecorado com a Medalha do Mérito Bombeiro Militar, honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe. A honraria foi concedida no quartel do Comando Geral, durante as comemorações alusivas aos 99 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, comemorado na data de 1º de outubro. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, foi uma das 17 personalidades, entre civis e militares, agraciados em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à corporação. 99 anos de uma corporação brilhante, que tem muitos e relevantes serviços prestados ao Estado de Sergipe, salvando vida, salvando bens. É uma corporação que tem o carinho do povo sergipano pelo muito que ela faz e fez e faz em prol da sociedade geral. E agora, quando eu recebo essa medalha em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, fico muito agradecido. Eu dedico essa medalha exatamente aos meus colegas do tribunal, aos servidores do Tribunal de Justiça, porque são todos eles unidos que fazem a grandeza do TJ Sergipe. A solenidade também contou com a promoção de 10 oficiais e 10 praças. Durante a formatura, medalhas de ouro foram concedidas a militares com mais de 27 anos de efetivo serviço. Bombeiros com mais de 20 anos de serviço foram ainda agraciados com a medalha de prata. E as medalhas de bronze foram entregues para homenagear bombeiros militares que possuíam mais de 10 anos de serviço ativo. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Gilfran Mateus, falou sobre a importância da instituição que foi criada após um incêndio ocorrido em 6 de junho de 1920. Evento que evidenciou a importância do Estado de Sergipe dispor de uma sessão dedicada ao combate de incêndios e ao salvamento de vítimas. Ele também ressaltou a credibilidade e o reconhecimento que a instituição goza junto à sociedade. O Corpo de Bombeiros não deixa de cumprir sua missão, não deixa de dar qualidade ao atendimento das suas ocorrências e emergências. Então, nós temos sim o que comemorar e vamos fazer isso nessa solenidade, que é a solenidade alusiva aos 99 anos, onde teremos promoção de oficiais e praças e teremos também a comenda, a maior comenda da instituição, que é a Medalha de Mérito Bombeiro Militar, que inclusive estamos concedendo com muito merecimento ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Osório, que tem sido um parceiro institucional muito forte do Corpo de Bombeiros e por isso é merecedor de estar aqui hoje recebendo essa comenda. O governador do estado, Belivaldo Chagas, também prestou homenagens à corporação, destacando a necessidade de ampliação do quadro de bombeiros militares, que hoje conta com um efetivo de 522 militares. Assumiu também o compromisso de convocar novos bombeiros aprovados no último concurso realizado pelo estado. A demanda tem sido crescente e o Corpo de Bombeiro tem perdido muitos dos seus membros, por motivo de aposentadoria, alguns que estão sendo transferidos. Há inclusive uma reivindicação da própria sociedade, no sentido de que a gente convoque alguns bombeiros que fizeram o concurso. Sei que muitos já estão ali na porta à espera de uma posição do governador e eu já antecipo para os senhores aqui que nós vamos convocar, pelo menos nesse primeiro momento, uma turma aí de 70 novos bombeiros para essa guarnição. Por hoje é só, o Sergipe Justiça fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!